Barbacena, né, para ministrar essa palestra, e a presença dele aqui durante esse tempo é muito valiosa, né, e depois vai ter toda uma repercussão, né, de trabalhos publicados sobre esse evento, de divulgação da imprensa que está apoiando todo o evento. E nós temos aqui a exposição das bibliotecárias da UFLA. Elas estão expondo obras raras, romances de autores pouco conhecidos. Embaixo da biblioteca da UFLA tem uma sala climatizada com obras raras e obras históricas. A exposição delas está aqui na sala. A exposição de foto foi montada pelo professor Vinícius, que acabou de chegar, pelo professor Wagner. A parte das enfermeiras foi montada por mim. Podem tirar a foto da exposição, divulgá-la. Dá para ouvir bem? Preciso sair do microfone. Silêncio aí assim. Gente, obrigado aí pela oportunidade e, lógico, falar de história pessoal que fica assistindo. E realmente, né, é uma paixão. Né? Bom, é muito legal essa coincidência do cara ali. Desculpa, né? Obrigado pela sua antecipação aí, realmente. Né? Se eu falar bobagem, por favor, me corrija também, tá? Bom, dentro dessa... Tá. Não tem jeito de fazer. Bom, então, essa temática, né, em relação às análises vem exatamente ao encontro do que o Eric vem colocando, começou por nós aqui, né? Na verdade, essa ideia, né, de trazer essa questão de história foi exatamente para a gente trazer efetivamente, né, para a comunidade, né, de lá, para a academia, a discussão sobre a história, né? E para nós ela é muito cara. Bom. Eu fui para trás. Tá. Agora. Bom, vamos lá. E nessa perspectiva, né, de se falar da história, o que é a nossa preocupação? Bom, a minha formação é história. Érica. O Rogério já deu uma história. Só eu vou chamar a atenção com um aspecto. Né? A minha formação foi lá no final dos anos 80. Então, eu fiz o curso de Estudos Sociais, que foi a invenção do período militar para juntar História e Geografia. Né? Então, mas eu tive professores ótimos e fui para a sala de aula, né, nessa trajetória. E por coisas da vida, dei aula, minha vida foi sempre dar aula, acabei vindo parando aqui em Lavras, né? Na universidade, que tem todo aquele piso da pesquisa, da UFLA, né? Vocês imaginam. Então, eu fui fazer o mestrado e o doutorado, e a partir disso, né, comecei a trabalhar, né, dentro do curso da História da Educação, e fui, como o Roger falou, estive no museu. Bom, e aí a minha base sempre foi História da Educação, né? E sendo História da Educação, você tem que desvendar essa história, né? E o que é essa nossa história que a gente está falando, né? Vocês já notaram que recentemente, há poucos anos atrás, já começamos a ouvir coisas o centenário da UFLA, o centenário da Santa Casa, perceberam isso? Isso é recente na nossa visão, na nossa vida, perceberam isso? Cada vez mais a gente está percebendo, né, que nós já temos instituições centenárias. Barbacena agora vai fazer 300 anos, a Paróquia da Piedade, que foi a base de invenção lá. Então vocês imaginem,
que é 300 anos fora do que em relação ao que o Eric colocou? A Europa, por exemplo. Eu falo que se você botar o pé em Portugal, encostar no muro lá, entendeu? Tem 1000 anos. Encostar no muro em Roma, entendeu? Numa casa lá, tem 5.000 anos. Imagina, eu não tenho infarto. Então, quer dizer, nós somos jovens em termos de história. E é por isso que a gente precisa realmente, né, disseminar essa conversa e conversar sobre a nossa história, porque nós temos uma visão muito também ruim, exatamente talvez pela nossa jovialidade histórica. As pessoas, né, não se conseguiu criar essa cultura histórica por conta de toda uma trajetória. Muito bem, faça isso, esse encontro de história exatamente para a gente despertar isso, né? E Lavras, gente, Lavras uma mina de ouro em relação à história. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um bitacozinho para vocês. Você sabe onde é que está escrito uma placa, o nome da Escola Superior de Agricultura de Lavras? Na Lua, gente. Na Lua. Na Lua. Mas como? Algum professor foi lá e botou a placa lá? Não. É porque um dos missionários presbiterianos que estiveram aqui, que saíram daqui, deu aula, eles circulavam, né, pelo mundo inteiro, algum passou por aqui, voltou para os Estados Unidos e foi parar na comissão lá da Apolo 11, 13, parece, não sei. Entende? Só para vocês terem ideia. Esses tesouros estão escondidinhos lá no Gama, dona Vandinha está policiando lá milênios, né? Acho que ela tem uns 80 anos lá, pelo menos 60 ela tem dentro do Gama, entende? Então, quer dizer, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que, né, colocar isso em prática. Muito bem, mas então a partir disso, né, esse percurso da história, né, quer dizer, os elementos, o Eric colocou muito bem, né, como ela começa a partir de elementos como memória, passado, tempo, relatos, né? A gente pensar o tempo, o estudo do tempo, historiografia. E o que é historiografia? É a forma como se escreve a história. O Eric mapeou muito bem. Se a gente pegar lá na antiguidade, você tinha lá os relatos orais, né? Aí vem a religião, o Egito, né? E vem, né, eu explicava muito isso, né, dentro da história da educação, o milagre grego. O que é o milagre grego? Os gregos, gente, eles são tão fenomenais que eles conseguiram, naquele momento lá da antiguidade, né, tirar aquela coisa da religião, né, e a partir disso produzir o raciocínio, né, a filosofia. Olha só, se separar da religião, olha que fantástico. E veio Platão com a alegoria da caverna, vocês imaginam. Então, realmente, né, os gregos foram fenomenais. Tá? Aí sim vem um pouco isso que o Eric colocou, né? Vem aquela história, né? A escrita da história a partir dos grandes heróis, dos exemplos, né? A história, né, como um relato. Tá? Heródoto vai ser o pai disso, né? A palavra história, né, significa investigação. Ele descreveu guerras. Então o que vai acontecer? Aí nessa sequência vem a Idade Média, né? Que ainda tem muito do modelo anterior, mas aí vem a igreja. E a igreja, né, ela vai desfazer o milagre grego. Ela vai, né, trazer a moral religiosa, né, e vai trazer isso, né, muito forte. A igreja realmente, se por um lado ela salvou a Europa de uma série de desgraças, de problemas, tem papa que conseguiu ir lá na porta de Roma, né, e convencer o cara, o invasor lá, a ir embora, e ainda converteu o cara. Agora esse papa era uma lábia boa, imagina. Então, né, isso tudo foi passando, mas o que vai acontecer? Quando nós estamos na Idade Média, né, ele já me ajudou bastante lá, o Eric, vem dois elementos que são extremamente importantes. Um deles está implícito dentro do que ele falou, que é o modelo de história, né, que ela fala do romantismo, vai para frente lá. Ela sempre mapeou o quê? A história cíclica, das coisas que se repetem, né? Toda nação, ela nasce, forma um império, cai, vem outro, né? Então essa é a ideia desse espaço. Ele usou essa expressão, mas está dentro lá do que ele colocou, né? E um elemento extremamente importante, que é a questão, né, a história, tá certo? Ela não tinha status de ciência. Só vai aparecer exatamente nos períodos seguintes. Muito bem. É o seguinte.
seguinte vai ser exatamente o quê? A modernidade e a contemporaneidade. Tá? Então o que vai melhorar isso? Né? O iluminismo, a Idade Média tem dois grandes períodos, né? A baixa Idade Média, que está mais longe da gente, vai do século V ao século X, e o finalzinho do 10 ao 15. Então, ao longo desse processo, a burguesia vai ser realmente a grande alavanca, né, desse processo, e vai acontecer o quê? Vai se começar essa descrição dos fatos, né, de uma maneira mais de causa e efeito e com a noção de progresso que ele também citou. E o ápice disso vai ser exatamente o positivismo, já no século XVIII. Tá? Finalzinho do XVIII, vem o positivismo. E o positivismo, ele vai trazer já com toda aquela evolução, imagina, né, gente? No final do século XIX, basicamente, né, começa esse movimento a partir de 1750, mas no século XIX ele vai explodir com toda a tecnologia, né, eletricidade, trem, toda aquela... E isso, né, trouxe exatamente essa visão cientificista. A ciência estava começando a surgir mais forte, né? Tudo alavancada pela burguesia, revolução industrial. Então, o que vai acontecer? O positivismo ele vai criar uma coisa fantástica, que é exatamente o fato. O que é o fato histórico? Né? Ele vai ser o primeiro elemento dentro da história que vai trazer, né, já um certo rigor científico. Mas ainda permaneceu um problema, que é exatamente o quê? Né? A redução, né, da história, né, a forma das ciências humanas, né, como um todo. O que vai acontecer com ela? Ela ainda estava relegada aos modelos da natureza, aquela coisa light, entendeu? Muito, aí sim voltou aquela expressão, sabe? É um gênero literário. Tá? Bom, muito bem. Aí, vemos então, olha só, segundo Aranha, ela vai falar o seguinte: olha, no final do século XIX, XX, o positivismo inspirou os historiadores, para os quais a reconstituição do fato histórico através de técnicas cientificamente objetivas que permitam a crítica rigorosa dos documentos, das ciências. Esse aqui é o ponto, gente. Esse aqui é o ponto. A questão da cientificidade, né? O que é ciência? Se a gente trabalha a ciência, sempre quando eu trabalhava dentro da história da educação, e mesmo nas disciplinas do departamento, tinha uma disciplina que no final dela era de pegar todos os alunos para poder dar uma orientada com relação à monografia, né? Era pesquisa e educação. E eu sempre passava lá, né, com uns videozinhos, olha, ciência, o que é ciência e tal, e o que se coloca sobre a ciência, né? O que marca a ciência, qual que é o âmbito da ciência? O método. Temos uma pesquisadora aqui, temos dois pesquisadores aqui, né? Não tem como, né, você ter ciência se não ter método. O que define a ciência, o corpo da ciência está no método, é isso? Que garante, né, todos os procedimentos laboratoriais que vocês fazem, né? Precisa de método, de regras. Muito bem. Então, a partir disso, o que vai acontecer? Olha lá. Mas ainda no século XIX, igualmente, se relativizou o próprio positivismo. Ele também começou a ser questionado, né? E esse grande questionamento vai ser exatamente os análises. Tá? A Escola dos Análises, ela vai ser inaugurada por esses dois caras aí, o Locke, que era judeu, ele foi perseguido pelo nazismo, né, morreu em 44, e o Lucien Febvre vai dando sequência. Muito bem. Então, gente, nós temos aí o que a gente chama de história contemporânea. Tá? E essa ideia, né, o que foi a grande chave, o que foi a grande revolução, tá? Ainda já lá no início, finalzinho do 19, mesmo do 20, né, a gente também não pode deixar de dar contribuições, né, contribuição do marxismo. É meio esquisito falar essas determinadas palavras hoje, parece que é o capeta, né, tá? Mas o marxismo, gente, ele trouxe uma coisa fenomenal, que foi exatamente a percepção da luta de classes e do povo em si. Tá? Isso foi fenomenal.
Tanto que tem toda aquela virulência do início, mas depois, já até nos anos 70, né, o Hobsbawm, ele foi um marxista assim, que deu uma chapuletada no próprio marxismo. E ele tem uma frase que com certeza o Marx deve ter virado um tubo. Ele fala assim, gente, né, o maior comunista que teve foi Cristo. Imagina, o Marx deve ter virado E se você pensar na essência do que é o comunismo, hoje tem muita bobagem, muita firula por aí, mas se a gente vai na base, né, então o comunismo é isso, é a preocupação com as pessoas que estão embaixo. E isso então, olha só, né, com tudo isso, esse rompimento da crítica, né, o gênero, é o que eu estava dizendo antes, isso vai romper toda aquela ideia, né, equivocada que se tinha com a história, e realmente o que vai acontecer? Com os análises, tá, vai um imenso de possibilidades, né? Sempre, olha só, o estudo da cultura, da economia, da mentalidade, da história da mulher, da história da vida privada, tudo virou história. Tudo virou história. Começou a se estudar as histórias infantis, entendeu? Descobri que toda aquela história lá, por exemplo, a história do João e Maria, entendeu? Ela foi feita no contexto de fome da Europa, por isso deixa lá da floresta. Então tem todo um fundo histórico por trás dessas coisas, gente, que é fenomenal. Bom, então eu chamo a atenção em relação a isso, a questão do método. Muito bem, mas eu não vou ficar chateando vocês com tudo não. Vou partir para um exemplo prático, tá? Qual que é o exemplo prático? Vamos pegar esse cara aí que eu já revelo, está na linha, na sequência dos historiadores, né? Logo depois do Luciano Febre, tem lá o Mark Bloch, era uma penca, Brodel, história de longa data, né? Então vem o Jacques Revel, esse cara me salvou, tá? Ele trouxe essa ideia do jogo de escala, a experiência da microanálise, e ele vai trabalhar dentro da microhistória e macrohistória e as variações de escala. Vou explicar para vocês a partir um exemplo mais prático ainda para aceitar. Isso. A minha tese está aí. Minha tese está aí. Cheguei no Rio de Janeiro, disse para vocês, cheguei em Lavras, toda essa estrutura, né? E eu vim de formação, estava sendo uma cidade maior, até aqui cresceu bastante também e tal. Mas o fato é que realmente a gente é outra coisa que nós, uflanianos, né, e o próprio povo da cidade, é preciso realmente ter a consciência e a importância, né, do que é a UFLA, do que ela construiu e do que ela traz para lá. Isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, gente, o que vai acontecer? Eu cheguei, fui para o Rio de Janeiro, e o meu orientador inicial era o Luiz Antônio Cunha, que era o cara que criou a história do ensino superior e do ensino técnico. E eu fui professor de escola agrotécnica dela, no Espírito Santo, em Roma, e eu fui para lá, fiz entrevista com ele, porque eu queria discutir a questão do que é hoje esse processo de transformação, de institucionalização dos IFETs. Essas escolas agrícolas viraram IFETs, né, institutos federais. Muito bem. E aí cheguei lá, né, tal, ele falou, mas o que você está querendo isso aí? Ele falou, aí contei aqui dos presbiterianos e tal. E o cara, ele sabia, ele construiu a história do ensino superior. Muito bem, aí ele vai falar, mas o que você está querendo falar? Isso lá da UFLA e tal, né? Olha, porque tem umas coisas interessantes lá. Ah, mas tudo bem, mas me dá um exemplo. Tá, você conhece bala delícia, professor? Bala delícia é essas balas de porco, né? A gente compra em padaria, né? Assim, se você entrar em Lavras e pedir numa padaria lá e pedir uma bala delícia, ninguém vai te atender, não. Mas por que não? Porque lá eles não conhecem bala delícia, eles conhecem candy. Aí, como é um baita de um pesquisador, né? Ele coçou a cabeça assim, flare. Eu não esqueço essa frase. Tem carne debaixo desse angu. Esse é o faro do pesquisador, né? Tudo bem. Então, gente, o que são essas 4 etapas? Depois de muito estudo, né, aquela luta, né, fora do mal aqui, eu chegava
saía de Barbacena no domingo, voltava na quarta-feira, chegava 6 horas da manhã em Barbacena, 8 horas estava dando aula aqui. Nessa correria a gente vai construindo as coisas, tá? Mas o que é o jogo de escalas do Revel? Ele fala o seguinte, que se a gente, muitas vezes a gente olha o macro, certo? Mas vamos imaginar que nessa sala aqui, né, pode ser essas tiras aqui de madeira, essas ripas aqui, certo? Se a gente olhar para uma delas, a gente olhar uma ripa dessa aqui, se fosse um ladrilho aqui, está sendo uma sala de ladrilhagem, se a gente olhar um ladrilho, a gente vai enxergar a sala toda, porque todos os ladrilhos são iguais. Essa aqui é a ampliação da escala dele. Essa aqui é a ideia do Jacques Revel. Pelo micro, você enxerga o macro. Basta a gente observar. Muito bem. E aí, o que me suscitou isso? Bom, então eu vou trabalhar sobre a transformação, né, da ESAL em UFLA. E foi muito interessante porque, através dessas 4 datas aí, eu consegui descobrir o quê? Né, os eventos, os pequenos ladrilhos, tá certo? A história dos pequenos ladrilhos que foram se constituindo ao longo da trajetória dessa instituição, gente, né, na verdade estavam espelhando, né, o que estava acontecendo na história da educação do Brasil. E de cara eu já tomei um tapa na cara. Eu disse que eu sou professor de escola agrícola, não é isso? Quando eu cheguei aqui e vi, né, a EAL, fundada em 1908, a Escola Agrícola de Lavras, eu pensei assim, né, na minha experiência, opa, né, escola agrícola, ensino técnico, né? Quando não foi a minha surpresa de descobrir que a EAL, a Escola Agrícola de Lavras, tá certo? Ela era na verdade um college, que a portuguesando era colégio, né? Seria colégio agrícola, mas o college era nada mais nada menos, né, que uma faculdade fundada pelos presbiterianos, porque college é o sinônimo de faculdade nos Estados Unidos. Entendem? Ou seja, os caras começaram, ó, vou correr aqui então, né? Então, 1908, fundação da ESAL, tá? Da Escola Agrícola, tá? 1908, 8 alunos. 38, transformação em Escola Superior de Lavras, tá? Por que Escola Superior e não Universidade? Estava começando a rolar, né, as universidades do Brasil, 27 em Belo Horizonte, em BH. Por que não universidade? Porque havia uma resistência em relação às universidades, à escola superior. 63, né? Por que a federalização 63? Né? Por conta de qual a expressão seria? O processo de fidelização se deu por conta de uma série de disputas internas aqui dentro, tá? Em Lavras, tá? E na própria política nacional. Mas o fundo era a disputa entre o público e o privado. Então vai se conseguir. Isso tem histórias novelescas do pagamento em dinheiro, né? Dos funcionários que ficaram, né, e os professores que ficaram 2 anos sem pagamento, depois veio o saco de dinheiro para pagar. E em 94, né, a transformação, a mudança para a universidade mesmo, foi por conta de que o Itamar Franco, ele era um publicista, ele era um novo momento de embate entre federalização pública e privada. Resumindo, é isso. Tem histórias fantásticas por trás disso. Tem muita coisa. Tá? Mas, ou seja, né, a ideia, então, de mostrar isso para vocês, é vocês verem como realmente, muitas vezes a gente tem lá um documento em casa, alguma bobaginha lá que a gente não presta muita atenção, né? Mas
para o historiador atento, para a pessoa, o Mel que gosta de história, não precisa ser historiador não, né? Nós temos vários historiadores aí que estão escrevendo história de Lavras, de vários aspectos, tem coisa muito boa. Sabe, parece que Salviano, lá de Ribeirão Vermelho, ele tem uma coisa que eu acho fenomenal. Ele fala que nesse rim, não vocês imaginam, não sei se vocês sabem, né, da palavra, o sertão vem de desertão. E eu não sei se vocês gostam, eu sou muito observador, né? Às vezes a gente caminha quilômetros, 15, 20 quilômetros, sem ver uma casa. Vocês já notaram isso? Reparem as estradas que a gente anda por aí, né? Não tem uma... O que ele fala? Ele fala que a igreja foi extremamente importante, por quê? Porque esses tropeiros, né, que de repente se faziam um caminho, passavam lá, né, numa encruzilhada, que era uma encruzilhada, né, separavam os tropeiros, né, aí os padres muito espertos, né, botavam ali uma cruz, montavam um altarzinho lá, celebravam uma missa, aí o pessoal chegava, os tropeiros paravam mais, né, o pessoal vinha assistir a missa, e o livro fazia batizados, casamentos, e vai fazer o quê, né? Lançar no livro do tombo. Pô, gente, isso era um sinal de civilidade que a igreja dava, porque o Estado não queria isso, não. O Estado queria o dinheiro, queria o ouro. Bom, vamos encerrar aqui, isso agora não bateu. Obrigado, gente. Obrigado.